Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Aeroporto Internacional de Nacala vai continuar com pouco tráfego nos próximos tempos. A empresa Aeroportos de Moçambique reconhece o peso financeiro para a manutenção da infraestrutura e para além da dívida de pouco mais de 200 milhões de dólares por pagar. A empresa Aeroportos de Moçambique foi uma das parceiras da primeira Conferência Internacional de Investimento na Zona Econômica Especial de Nacala, havida entre os dias 28 e 30 de novembro passado, tendo cedido para o efeito esta enorme sala de conferências para acolher os cerca de 300 participantes. A ocasião serviu de pretexto para, mais uma vez, questionarmos os planos para a rentabilização deste aeroporto pouco usado para viagens aéreas. O aeroporto de Nacala, realmente, desde 2014 que abriu, ainda não conheceu o que estava previsto na sua materialização, mas o que estava previsto na sua materialização tinha um conjunto de pressupostos. Infelizmente, parte desses pressupostos não estão ainda a ser concretizados. E um dos, por exemplo, é que devia haver uma companhia aérea baseada aqui em Nacala. E fizemos um conjunto de trabalhos com vista a conseguir atrair uma companhia para se basear aqui. E essa companhia tinha que poder fazer voos domésticos e internacionais. Então tinha que ser uma companhia aérea doméstica, nacional e não estrangeira, porque as companhias aéreas domésticas é que iniciam rotas, porque o país pode criar condições para dar incentivos a essas companhias, pode subsidiar essas companhias para garantir explorar as rotas novas que deveriam ser criadas. Infelizmente, se foi acompanhando o que foi acontecendo na aviação civil doméstica moçambicana, há de ter percebido que não houve conjuntura para se poder alcançar esse desiderato de criar uma companhia aérea baseada. Receando cair no erro, a própria Ethiopian Airlines não terá as suas operações baseadas em Nacala, como se especulava, e mais uma vez, o resultado da equação dos que projetaram este gigante para aqui dá um resultado negativo. Fizemos todo o trabalho que era preciso para fazê-los conhecer quais são as vantagens de poderem se basear aqui, mas como eles estão a começar no mercado que mal conhecem, e como sabem que aqui a companhia que já voa no mercado doméstico ainda não está a explorar, baseando-nos na informação e nos dados da companhia que já usava o mercado doméstico, eles não têm segurança de logo no início começarem a operar a partir daqui. Sem fazer dinheiro e com uma dívida de pouco mais de 200 milhões de dólares por pagar. O custo de manutenção deste aeroporto é grande. É grande. Primeiro é que pelo investimento que nós fizemos, nós temos que amortizar. É o primeiro custo importantíssimo. Depois são custos específicos da limpeza, né? Custos específicos da energia elétrica, né? Mão de obra que já está a trabalhar aqui, porque nós temos que pôr o aeroporto pronto. A manutenção dos equipamentos. São custos relativamente grandes, são custos maiores que do aeroporto de Nampula, por exemplo. São custos bem maiores do que o aeroporto de Pemba. Então, esses custos estão a ser cobertos através da nossa estratégia de subsídios cruzados, usando os rendimentos que temos nos outros aeroportos, e vamos cobrir, porque somos uma instituição pública, temos que garantir que esse serviço público esteja à disposição até o dia que o aeroporto tenha o seu arranque definitivo. Enquanto esse dia não chega, um amplo espaço de que dispõe dá para outras atividades. Aliás, os participantes da Conferência de Investimento almoçaram aqui, bem aconchegados e sem barulho de aviões. A Presidente da Assembleia da República reafirmou o compromisso do país de tudo fazer para que o empoderamento da mulher seja uma realidade. Verónica Macama apelou ao grupo de mulheres parlamentares da SADC a se engajarem para garantir que
todos os países africanos garantam equidade de género até 2063. Este posicionamento foi defendido na manhã deste domingo em Maputo, durante a cerimônia de abertura da 44ª reunião do Grupo Regional da Mulher Parlamentar da SADC. Na ocasião, a chefe do Parlamento moçambicano disse esperar que as mulheres participantes saiam do encontro munidas de ferramentas para a elaboração de políticas públicas de fiscalização econômica e social, destacando o combate a todo tipo de violência. Devemos colocar o nosso enfoque para a eliminação das uniões forçadas e casamentos prematuros. Nós também estamos a trabalhar nessa vertente. Temos que garantir uma educação de qualidade para as mulheres e raparigas, de forma a permitir que estas desfrutem plenamente e em paz e segurança de todos os direitos humanos. De facto, é muito importante também pormos o nosso foco na eliminação de todas as formas de discriminação, de violência e outras práticas nocivas. Macamo referiu que a liberdade que as mulheres têm atualmente resulta de uma grande luta diária de todas as mulheres da região. Aos países membros da SADC, apelamos para que continuem a promover a valorização da mulher através de ações que promovam o seu empoderamento, nomeadamente a educação, formação profissional, participação nos órgãos de poder e de tomada de decisão, bem como o seu envolvimento em atividades de criação de riqueza. A dirigente terminou a sua intervenção apelando às mulheres parlamentares da SADC a assumirem um papel de vanguarda para que os governos possam continuar a definir políticas e estratégias visando a capacitação da mulher africana para que esta possa usufruir dos seus direitos políticos. A deputada Ana Rita Sitole visitou hoje as instalações do Grupo Soico para manifestar a sua solidariedade na sequência do incêndio que afetou a central técnica da empresa na passada sexta-feira. Passavam cerca de 30 minutos depois das 12 horas deste domingo, quando Ana Rita Sitole chegava nas instalações do Grupo Soico para solidarizar-se com o incidente que aconteceu na última sexta-feira. Na companhia do administrador do Grupo Soico, Jeremias Langa, Ana Rita Sitole passou pela Regi, estudo móvel que garante as transmissões neste momento, passou pela redação e por fim foi conhecer a central técnica. Uma das coisas que me impressiona muito este grupo é os moçambicanos a trabalharem para eles próprios. E através disso dá-se uma mensagem pública de que nós temos empresas de propriedade moçambicana que fazem tudo para manter o nosso povo, a comunidade, atenta a tudo que se passa no país e fora do país. Eu sei que vão conseguir sair desta. Tem aquele ditado que diz que onde há dificuldades são oportunidades para nós atingirmos outros patamares. Eu quero que as enfermeiras, com a vossa direção, vão conseguir e se calhar melhorar aquilo que estavam nos vossos planos de melhoria. Força mesmo, estamos na altura das festas, do fim do ano, há muita coisa que o povo está habituado a ouvir e a ver na STV e pelo esforço que eu vi, vamos sair desta. Técnicos de várias áreas do grupo continuam a envidar esforços para garantir as transmissões. Lembre-se que na sexta-feira um incêndio deflagrou na central técnica do Grupo Soico, tendo destruído quase todo o equipamento. O incidente está a condicionar as transmissões, feitas agora através de meios alternativos. O Estado recorreu a um financiamento de mais de 40 bilhões de meticais para a cobertura do déficit orçamental ao longo dos primeiros 9 meses deste ano. A cobrança das receitas internas constitui a principal fonte de recurso nos períodos em análise. A execução do orçamento do Estado entre janeiro e setembro de 2018 resultou num equilíbrio orçamental do qual foram cobradas receitas do Estado no valor de 152,4 bilhões de meticais, equivalente a 68,4% da previsão anual.
De acordo com dados do Ministério da Economia e Finanças, as despesas totais do Estado atingiram um montante de 190,3 bilhões de meticais, correspondente a 62,8% do orçamento anual. Para a cobertura do déficit, o Estado teve que recorrer ao financiamento interno no valor de 11,9 bilhões de meticais, contra 32,8 bilhões de meticais de fundos externos, correspondente a 62% e 54% respectivamente. No entanto, a execução orçamental de janeiro a setembro foi influenciada negativamente pela ocorrência de chuvas anormais ocorridas no primeiro trimestre do ano nas regiões norte e centro do país, afetando negativamente a base tributária do setor agropecuário, principalmente na zona norte do país. O Orçamento do Estado de 2018 estabelece como principais metas a cobrança de receitas do Estado no valor de mais de 222 bilhões de meticais, bem como a execução das despesas no montante de 302,9 bilhões de meticais, resultando num déficit orçamental de cerca de 80 bilhões de meticais. O delegado político da Renamo, do distrito de Montepuez, pode ter sido assassinado pelo grupo de homens que o espancou durante as últimas eleições autárquicas. A suspeita foi avançada em Pemba, numa conferência de imprensa convocada para reagir à morte de Hassane Luciano e apelar aos membros e simpatizantes do partido a manter a calma. A polícia ainda não conhece as causas, muito menos os prováveis autores da morte do delegado distrital da Renamo em Montepuez, mas a delegação provincial do partido em Cabo Delgado suspeita que Hassane Alfredo Luciano tenha sido assassinado por um grupo que chegou a espancar o seu membro nas últimas eleições autárquicas. Formalmente, de fato, o partido não terá tido alguma comunicação, né? Mas se nós formos a fazer uma linhagem da situação que ele já viveu em Montepuez, pode nos parecer que, afinal de contas, esse grupo ainda não estava satisfeito, não temos elementos suficientes, que se calhar só podiam estar satisfeitos depois de silenciar a sua própria vida. Mas é tal como eu disse, neste momento nós não vamos ter que avançar, porque está lá uma equipe para ver se pode averiguar esses elementos. Havendo fortes suspeitas de tratar-se de um assassinato, a Renamo espera que a polícia encontre os autores e que o tribunal faça a justiça. Nós consideramos que, de fato, esses atos são atos violentos, atos criminais, atos desumanos que não nos levam à lapidar. E sendo de fato a situação do delegado político de Montepuez algo artificial que alguém cometeu conscientemente, intencionalmente, espero que a equipe criada, encontrando esses elementos, as pessoas sejam de fato responsabilizadas pelos seus atos. De acordo com a polícia, o delegado distrital da Renamo em Montepuez foi encontrado sem vida no dia 26 de novembro último, 3 dias depois do malogrado ter saído de casa para sua Machamba. A maternidade do Centro de Saúde de Kisanga, em Cabo Delgado, foi encerrada por estar em risco de desabar devido ao mau estado das infraestruturas que estão a ceder e a abrir fissuras nas paredes. Atualmente, os partos são realizados numa casa concebida para mulheres grávidas que vivem longe da maternidade. A sede do distrito de Kisanga, em Cabo Delgado, está sem maternidade devido ao mau estado da infraestrutura que a cada dia que passa as fundações vão cedendo e as fissuras nas paredes vão aumentando. Para evitar colocar em risco a vida de mulheres e crianças, o edifício foi encerrado e os serviços de partos são realizados num local improvisado. Cada mulher tinha que estar numa única cama, mas está a acontecer, estamos a usar a mesma cama. Se porventura uma deu parto, temos que dispensar aquela que deu parto antes do período que ela tinha que ficar em repouso, para dar espaço à outra que ainda precisa daquele espaço. Então fica difícil. Para resolver o problema que está a dificultar o trabalho dos técnicos de saúde e ameaçar a vida das mulheres grávidas, o distrito vai construir uma nova maternidade com apoio da Fundação Aga Khan. Se dizia há muito tempo, vamos ter a maternidade, já é um sonho
realidade. É também um contributo para a redução da mortalidade materna e infantil que muito assola a região e o distrito. Orçadas em $20 mil norte-americanos, as obras de construção da nova maternidade da sede do distrito de Kisanga deverão estar concluídas em 2019 e terá uma capacidade para 14 camas. O diretor regional da United Nations Volunteer defende que os jovens são a solução para tirar os governos africanos da dependência à ajuda externa. O camaronês falava no Mosaic Young Leaders, onde disse que a África deve encontrar soluções para os seus problemas. O painel que fez cair as cortinas do Mosaic Young Leaders discutiu a questão do empoderamento dos jovens através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O diretor regional da United Nations Volunteer foi contundente quando um dos participantes pediu do representante das Nações Unidas apoio financeiro para Moçambique. Ouvimos no painel que saiu há pouco tempo que não temos nenhum dinheiro para qualquer investimento que seja. Será que temos algum dinheiro? Só talvez esse dinheiro internacional é que pode nos ajudar para implementarmos projetos que sejam essenciais para as nossas comunidades e também abarcar, de certa forma, aquilo que são os objetivos do milênio. Só queremos dinheiro. Venho de um país similar a Moçambique. Fico ofendido quando ouço jovens a pedir dinheiro das Nações Unidas ou parceiros externos. Essa é uma mentalidade dos anos 60. Temos que parar com essa mentalidade, deixar de estender a mão. Agora temos que falar de parcerias e não estar a mendigar. O orador defendeu que o voluntarismo é uma solução para tirar a África do empobrecimento e da dependência. Advertiu ainda os jovens para que não esperem que os governos resolvam todos os seus problemas. O grande erro que você vai cometer é achar que o governo vai resolver todos os seus problemas. O governo não foi criado para resolver problemas. O papel do governo é facilitar a nossa vida, para que a minha irmã aqui, se quiser registrar a sua empresa, quer ganhar o capital, o quadro fiscal, o quadro, portanto, de impostos lhe permita fazer isso. Elvis Ney Cardoso, das Nações Unidas, defendeu que os jovens jogam um papel muito importante no uso racional de todos os recursos disponíveis no seu ambiente. Exortou ainda esta camada a desempenhar um papel mais interventivo no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os jovens têm o poder da mudança e essa mudança começa agora. Eu acredito que todos vocês fazem parte de uma associação de jovens ou são representantes, líderes das suas próprias comunidades. E é a partir de coisas simples, como o diálogo, como conversar sobre os desafios comuns com o seu colega, como economizar sacolas plásticas, eletricidade, assim por diante, a gente pode fazer uma mudança. Jubia Uchave, empreendedora na área de bioprocessamento, sublinhou que a atitude é muito importante para empreender e convencer as pessoas a verem uma determinada iniciativa como solução dos seus problemas. Procure uma forma alternativa de gerar rendimento. Pode ser um trabalho part-time e a partir daquele valor que vai ganhando, faça uma poupança e invista. E foi assim que eu comecei, por acaso. Tive a oportunidade de trabalhar por algum tempo, era um contrato e naquele momento eu disse, e depois, quando terminar o contrato, o que será de mim? Então, eu procurei investir, ainda somos jovens, acredito que muitos ainda dependem dos pais. Então, é mais fácil nós poupar. Ainda sobre o Mosaic Young Leaders, os jovens que participaram do evento não pouparam nos questionamentos aos oradores e também transmitiram os seus conhecimentos. Veja a seguir algumas intervenções que aqueceram os debates do evento. Um evento marcado pelo recorde de audiências televisivas dentro e fora do país. Um fórum que contou com a participação massiva de jovens que durante os 2 dias transmitiram conhecimentos e procuraram respostas às suas curiosidades. Aliás, Moçambique esteve representado no evento na sua extensão por participantes de todas as províncias. Vamos recordar alguns momentos em que os jovens intervieram e fizeram questionamentos. Comecemos pela palestra inspiradora de Luciano Huck, apresentador da TV Globo, que
que suscitou da plateia questões interessantes. Eu quero saber quais são os teus 5 conselhos a dar a um jovem que está a entrar no mercado de trabalho ou que quer criar o seu autoemprego, o empreendedorismo. Os 5 conselhos que dá a um jovem. Então, quando você junta carisma, capacidade de implantação, ética e altruísmo, você identifica lideranças. Então, eu acho que se você quiser empreender de fato, liderar iniciativas empreendedoras, essas 4 características fazem muita diferença. Mas eu acho que empreender é você saber que você vai ter que ser resiliente, que empreender não é receber salário todo mês, que empreender você acorda de um jeito e vai dormir de outro, que empreender muitas vezes você vai tropeçar, mas vai ser um processo rico para que você se levante de novo e aprenda. Empreender é um processo contínuo de risco, de alegrias, de tristezas, de desafios. Mas se você tiver boas ideias, capacidade de juntar gente, bom senso, as pessoas esquecem do bom senso. O bom senso é fundamental para você minimizar a sua chance de erro. Já no painel sobre oportunidade, igualdade e equidade, os jovens não pouparam nas questões. Devem buscar o seu espaço, devem procurar arranjar o seu espaço. Elas não estão a disputar com ninguém, no meu entender. Nós não podemos dizer que a mulher tem que procurar. Não, a mulher é que deve se fazer sentir na sociedade, é no meu ponto de vista. Sim, nós as mulheres já estamos a lutar. Muitas das pessoas que estão aqui são resultado de várias lutas das próprias mulheres. E talvez só dizer em relação às oportunidades, é muito importante que nós saibamos que todos nós que estamos aqui não partimos das mesmas condições. Portanto, nós queremos a igualdade na diferença. No painel sobre desafios da inovação em Moçambique, os jovens foram igualmente participativos e incisivos nos seus questionamentos. O painel é composto por engenheiros e eu acho que um dos principais desafios que nós temos aqui em Moçambique é de desenvolver as ciências tecnológicas. Eu sinto um déficit no desenvolvimento de projetos, sistemas que vão resolver os nossos problemas. Eu, por exemplo, nunca ouvi que alguém desenvolveu um sistema ou um aplicativo para nós vermos quais são as ruas ou as avenidas que estão congestionadas, por exemplo. Como engenheiros informáticos, o que estão a fazer de novo? Será que nós estamos a fazer mais do mesmo e dizer que é inovação? Não é porque nós estamos a fazer nada, mas como disse também o Tito, temos que ir contornando, porque no final do dia os nossos recursos são limitados e não podemos só continuar a tentar. Então, se o quadro legal não nos permite, em vez de ficarmos a lutar, vamos mudar o quadro legal. Nós sabemos quanto tempo leva para mudar um quadro legal, e até lá os nossos recursos financeiros já se esgotaram. Contudo, a empresa tem que ir para frente. Então, temos que ir procurar o que nós chamamos de quick wins, né? Que são aquelas vitórias a curto prazo, que Tito também mencionava, para nos manter em pé. E porque ter acesso a oportunidades iguais no país ainda constitui um desafio, da província de Gaza veio uma lamentação. Mas sentimos, se calhar, um certo desapego, um certo interesse. Não sei se são questões de marketing ou interesse empresarial das grandes empresas em apoiar iniciativas que estão sediadas em grandes cidades, não sei. É uma questão de comunicação, acho, porque existem projetos, nós, por exemplo, como a Sazol, temos os nossos projetos, não são simplesmente baseados aqui na capital. Temos a título de exemplos jovens que estão aqui mesmo no Museu Fofora e provém de Govuro, são resultados de alguns dos nossos programas. Os jovens moçambicanos aproveitaram a presença do vice-presidente da Disney para questionar sobre a possibilidade de ter mais conteúdos africanos naquela companhia. From my neighborhood, people that I grew up watching, they're very talented. They can draw, they can come up with new characters. How open is Disney for new content as far as African content, new characters, new princes or new prince? So that's where my doubt relies. Okay, thank you. Everywhere. Moana came from Hawaii. Mulan came from China. Different story ideas. Besides Simba, is there space for more characters? There's always space for more characters. E por curador falou da persistência como elemento-chave para que o empreendedor consiga êxitos. Da plateia veio uma questão interessante. So, being annoying and being persistent. Is there a true difference between those two words? What was the first question? Annoying and persistence. Wow.
like I really want it, I'm going after it. Where am I being annoying and where am I being persistent? That's a very good question. When I was 24, I'd been given a job to work for the Walt Disney Company in Florida for a year. I got back to London and I had to work in a pub. I phoned the Walt Disney Company in London, and we had 6 employees at the time. Now it's 3,500. I phoned every day for 27 days. I was annoying. I called it persevering. Their secretary thought it was annoying. But she got so annoyed, she gave me 5 minutes with her boss to have a cup of tea. I started as the entry boy and I got my job. I think it's the same thing depending on your point of view. Do jovem Jordan Casey, empreendedor de apenas 18 anos, vê a questão de como foi conseguir o sucesso tão jovem. It took a lot of discipline to get where you are at the age that you have. So I want to hear from you, what is the advice that you have for the young entrepreneurs? I think the first thing and the most important thing for me is to find a support network. So for me, growing up, again, my support network was my family and my friends. I don't think you can succeed unless you have people who are by your side and around you who are willing to support and help you in whatever way they can. So if anyone is encouraged by becoming a young entrepreneur or is a young entrepreneur, I think one of the most important things is to have people around you who are there for you and will support you. No evento, há quem participou para dar a sua contribuição em termos de conselhos. Pena perguntar ao BIM se vai financiar startups. Será que nós estamos preparados para receber dinheiro? Já dizia uma painelista, nós não vamos dar dinheiro a ninguém, nós somos estranhos para os bancos. Então o que é que nós temos de fazer? Senhores, como jovens, em primeiro lugar, nós temos de nos unir. Se cada um de nós penhorar a sua peruca, se cada um de nós penhorar o seu iPhone, podemos ter 500 mil ou não? Podemos ou não? Para fechar as cortinas da segunda edição do Mosefo Young Leaders, houve debate aceso no painel sobre empoderamento dos jovens através dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Um colega esteve aqui a dizer que é preciso que o Mosefo se torne numa instituição. É verdade, tem que ser uma instituição e que depois acompanhe todos estes empreendedores até o resultado. O próximo Mosefo, nós temos que dizer, olha, nós conseguimos alavancar tantos jovens, conseguimos criar tantas empresas. Mosefo has offered you a hammer. Consider yourself as a bricklayer. What you have gained from these 2 days is a hammer. You can choose to use that hammer and build a house, or you can choose to use it and build a table. It's up to you. Don't expect Mosefo to take your life journey to where you're looking at. It's up to you. And I think this brings me to my general point. When you come to events and workshops and conferences like this, you have to measure your expectation. Ainda no mesmo painel, os jovens procuraram buscar a experiência dos oradores para dar andamento aos seus projetos. Eu produzi biogás como trabalho de conclusão de curso e pretendo agora produzir em grandes escalas, porque, afinal de contas, para além de ser uma energia limpa, a matéria-prima são os resíduos que poluem o meio ambiente. Gostava de saber a que entidades eu posso recorrer para que esse meu projeto seja aprovado ou seja apoiado. Acredito que procurando esses programas de incubação, que já estão a se tornar muito populares aqui, a título de exemplo, eu participei num deles, que é o da Mos Innovation Lab, e a partir dali vai ter a oportunidade de estruturar a sua ideia, vai ter a oportunidade de modelar, como é que é, criar o seu modelo de negócio e sair para testar o protótipo do teu produto no mercado. Assim foi a segunda edição do evento que superou as expectativas da organização e tem motivos de sobra para voltar em 2020. Somos nós, novos desafios, fazer a diferença, impulsionar a mudança. O futuro somos nós, novos desafios, fazer a diferença, impulsionar a mudança. Futuro somos nós. Olhamos agora as notícias internacionais, onde mais de 100 mulheres e crianças sofreram violência sexual e tortura nos últimos 10 dias no Sudão do Sul.
A missão da ONU suspeita que alguns militares estejam, ou sejam melhor, responsáveis por estes ataques. Faz 3 meses que foi assinado o acordo de paz e cessar-fogo entre o governo e os grupos rebeldes, mas a violência no Sudão do Sul continua a acontecer. Entre 19 de novembro e dia 29 do mesmo mês, 125 mulheres e crianças foram violadas e torturadas por um grupo de homens vestido de uniforme militar e roupas civis, de acordo com a missão da ONU e Médicos Sem Fronteira, que dizem não ter palavras suficientes para descrever o horror vivido por aquelas mulheres. Das vítimas de violência sexual estão incluídas mulheres grávidas e crianças de 10 anos que se dirigiam a centros de ajuda humanitária. Sudão do Sul é o mais novo país do continente africano, tendo atingido a independência em 2011, mas 2 anos depois mergulhou numa guerra civil que terminou em setembro deste ano. Finalmente, os Estados Unidos e a China acordaram um cessar-fogo na guerra comercial. As taxas de importação dos produtos chineses, já avaliados em 200 bilhões de dólares, não vão mais subir dos 10% para 25%. Um resultado positivo foi conseguido na Cimeira G20, que decorreu em Buenos Aires entre sexta-feira e sábado. O governo norte-americano e o governo chinês chegaram a um consenso de parar com a guerra comercial que ameaça o crescimento da economia mundial. Era suposto que próximo ano o presidente Donald Trump elevasse a taxa de importação dos produtos chineses, avaliados em 200 bilhões de dólares, para 25%. Mas esta medida fica adiada num período provisório de 90 dias. Por sua vez, a China comprometeu-se a exportar vários produtos agrícolas dos Estados Unidos. Ambos os países vão ainda discutir sobre ataques cibernéticos, transferências tecnológicas e direitos de propriedade intelectual. Na França, já é proibido que os pais batam em crianças. A medida, que não prevê sanções, foi aprovada no Parlamento francês. O parlamento francês votou a favor da proibição dos pais baterem nos filhos, embora não exista uma punição para quem infringir esta lei. O Código Civil será atualizado e vai afirmar que os pais não podem recorrer à violência física, verbal ou psicológica, nem ao castigo corporal ou à humilhação. A proposta foi aprovada com 51 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções. No Parlamento, o deputado do Partido República em Marcha, François Michel, afirmou que uma criança deve sentir que está num lugar de confiança, de construção compartilhada, com vista a um novo mundo e um novo modelo. Com esta decisão, França fica alinhada à maioria dos países da União Europeia. A Mosal, em parceria com a Associação Colunguana, premiaram ao longo da semana finda os melhores jovens fazedores de diversas manifestações artísticas e que se destacaram pela inovação durante o ano que já está prestes a terminar. Os prémios eram destinados aos jovens artistas que foram protagonistas nas artes e que apresentaram ideias inovadoras. Rigor e originalidade determinaram os vencedores. O prémio abarcou 6 distintas modalidades, nomeadamente artes plásticas, cinema e audiovisual, dança, fotografia, música e teatro. Esta foi a primeira edição do evento e o diretor dos assuntos cooperativos da Mosal, Mateus Mosse, garante que o evento vai continuar nos próximos anos. Penso que isto vai contribuir para catapultar, para motivar a juventude a criar, a fazer a arte, a fazer a cultura, porque é uma indústria que deve crescer. Os vencedores passaram por vários processos, um dos quais o julgamento do júri. Júlio Carrilho foi um dos responsáveis pela avaliação dos trabalhos até à premiação e garante: há muito potencial artístico jovem nacional. Não é fácil ser-se artista dessa área sem
com 20 anos ou com 25, só depois dos 25, 30, sei lá, os cineastas, esses aí, para trabalhar precisam de meios e precisam de condições. A Associação Kulungwana também está feliz com a primeira edição do Prémio Mozal Artes e Cultura. Foi uma primeira experiência e certamente vamos poder melhorar, mas penso que foi uma boa experiência. Os prémios foram monetários no valor de 120 mil meticais. Os laureados prometeram mais trabalho. Eu olho esse evento como uma ferramenta fundamental que vem se juntar às demais ferramentas que nós, os bailarinos, nós, os coreógrafos, temos enfrentado. Estamos a lutar sempre para o reconhecimento da dança como uma atividade profissional. Não que eu trabalhei mais que os outros. Há artistas que não partilharam isso com as pessoas, então não ficaram visíveis. Eu estou sempre a partilhar e acabei tendo essa visibilidade. Então, sou muito grato à Galeria Kulungwana e à Mozal por este prémio. Eu acho que é a vitória do novo cinema moçambicano. O novo cinema moçambicano é o cinema que dá voz ao povo moçambicano. E o povo moçambicano precisa de voz. E pelos seus realizadores. O Prémio Mozal Artes e Cultura pretende incentivar e divulgar os novos criadores de arte contemporânea. A noite sai para uma curta pausa. Eu fico por aqui. O segundo bloco continua com o espaço de análise na companhia de Boaventura Mocipo. Boa noite. Há um sentimento muito especial que nos une há 15 anos. Um sentimento bom. Um sentimento que é Moçambique. Onde os abraços são quentes e verdadeiros, como o bom calor do sol. Onde os bons amigos sempre dão as mãos. Um país que é jovem, onde os jovens são bons. E por isso, nunca se esquecem dos mais velhos. Onde a capacidade de mudar e aprender é o melhor bom dia todos os dias. Os últimos 15 anos não foram apenas bons, foram um privilégio, uma verdadeira inspiração. E é um orgulho ligar milhões de pessoas que nos impulsionam para tornar o presente cada vez melhor. E é por isso que o futuro é tudo bom. Vamos? Do alto se vê a grandeza, mas esse alto só deixa ver ilusão. O cenário pode mexer com algumas sensibilidades. Entretanto, é também dessa realidade que se faz o maior hospital central da zona norte do país. O hospital está sobrecarregado. O primeiro risco é do paciente que está mesmo próximo do soalho, porque está num colchão que está no chão. Desde já que nós temos uma cama para 2 a 3 doentes. Um programa a não perder este domingo. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio. Todos os dias de manhã, Abdel Wahab Taia sai de casa de bicicleta. É comerciante ciclista nas montanhas de Nuba, no Sudão. Ele pedala das zonas distantes para comprar bens que revende aos mercados perto da sua aldeia, Buram. Nesta região remota na fronteira com o Sudão do Sul, devastada pela guerra, este trabalho é um risco. Se o Antonov chega, tens de deixar os teus produtos na loja e fugir. E quando regressas, a loja já não os encontras. Os Antonov são aviões do governo que bombardeiam a área e os mercados desde que a guerra entre o governo e os rebeldes começou em 2011.
Abdel gostaria de morar noutro lugar, mas não tem escolha. Desde que vive na área controlada pelos rebeldes, a sua vida e da sua família deixou de estar a salvo nas partes controladas pelo governo. Não consegui arranjar emprego aqui nas montanhas, então pensei em trabalhar com a bicicleta. As montanhas Nuba, controladas pelos rebeldes, estão praticamente isoladas do mundo. As plantações são muitas vezes bombardeadas pelo governo. As pessoas lutam para conseguir comida. É perigoso viajar para as áreas controladas pelo governo. Os soldados governamentais não deixam entrar nenhuma mercadoria nas áreas controladas pelos rebeldes. Se eles apanharem Abdel, podem ficar com todos os seus bens. Assim, Abdel viaja para Ida, no Sudão do Sul. Aqui ele encontra bens que não há em Buram. Gosto dos produtos de Ida, como café, cigarros, sumo e chinelos, mas é preciso ser aventureiro e ir para as áreas perigosas. Abdel e o seu irmão podem levar 2 a 3 dias a chegar a Ida, onde compram os bens com os quais pretendem dar mais qualidade de vida ao seu povo. Depois da época chuvosa, os caminhos podem ficar lamacentos e os roubos são frequentes. Durante o tempo de guerra, os produtos em Ida ficam mais caros. Mas as receitas não são a única coisa que movem Abdel. Meu lucro é muito pequeno, só ganho 2 ou 3 pounds e agradeço a Deus por isso, mas continuo a fazer isso pelas pessoas. Abdel ajusta as coisas de acordo com a procura das pessoas. Agora, depois da época chuvosa, muitas pessoas abastecem-se sozinhas e praticamente Abdel só tem de lhes vender café. Mas na época seca, ele troca os suplementos por bens de primeira necessidade. Se a vida correr bem, irei melhorar o meu trabalho e deixar este negócio da bicicleta para comprar uma motorizada ou mesmo um carro. Como a maioria das pessoas de Nuba, Abdel deseja paz no seu país. Assim, ele e a sua família podem construir um futuro para si e para gerações vindouras. Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia. Muito boa noite, caro telespectador, com Tomás Vera Mário e Fernando Lima, os 2 jornalistas. Aqui estamos uma vez mais para trazer-lhe o espaço de comentário num dia em que vamos falar sobre os resultados das eleições em Maromeu, tendo em conta a divulgação dos dados do apuramento geral feito pela CNE. Vamos falar da sucessão na Renamo e lá mais para o fim também vamos discutir aqui os 40 anos do sistema da administração de justiça. Muito boa noite aos 2 e sejam bem-vindos ao programa 2. Tomás, começo por si e vamos aos resultados das eleições em Maromeu. O apuramento geral feito pela CNE da Vitória Frelimo, 8.396 votos, seguido da Renamo, 8.349 votos, uma diferença ligeira de apenas 46 votos. Os 2 partidos têm um empate na Assembleia Municipal, ambos com 8 membros cada e o MDM com 1. No entanto, estas eleições estão muito longe de serem pacíficas. A CNE invalidou os resultados de uma das mesas por irregularidades várias. A Renamo diz que os números são falsos, exige a recontagem e boicotou a cerimônia de apresentação dos resultados. A Frelimo congratula-se e diz que os resultados são justos. Ouvimos da voz do presidente da Comissão Nacional de Eleições a dizer que o processo decorreu em liberdade e justiça e que as irregularidades não afetam os resultados. A minha primeira pergunta é, face a esta situação toda, como é que olha para este processo? Bom, eu recebi o anúncio da CNE com naturalidade. Não fiquei surpreso. A CNE não tem o hábito de nos surpreender, de nos dizer algo que não é expectável. A CNE é coerente para consigo própria. Essas eleições foram repetidas em Maromeu por deliberação do Conselho Constitucional. Se fosse para a CNE,
não havia repetição. De modo que a CNE, se a conduta que levou o Conselho Constitucional a pedir repetição das eleições em outubro teve sido repetida agora em novembro, não havia como a CNE ter uma outra conduta, a não ser se conseguir para coerente. De modo que não estou surpreso, era de esperar que a CNE fosse coerente, porque se não fosse coerente, perguntaríamos todos nós por que é que não foi assim em outubro, dia 10, porque seria agora diferente. Então não estou surpreso com isso. O CNE é coerente naquilo que ela entende que é conduta correta em eleições, mantém-se nessa linha que foi desde outubro passado e, portanto, é apenas uma consistência na postura da CNE. Acha que isto fundamenta-se pelo facto dos órgãos estarem partidarizados e na hora do voto, aqueles que têm a maioria dos votos votam naquilo que pensam, naquilo que entendem que tem de ser? Nós já aqui discutimos isso várias vezes. É óbvio que uma CNE como está só pode se comportar como se tem comportado. Portanto, não é uma CNE independente, é uma CNE com membros que olham por interesses de quem para ali os enviou e, portanto, é coerente com a sua Constituição e com as razões pelas quais estão lá. Aqueles membros estão lá porque estão em nome de partidos políticos. Então, não é surpreendente, é coerente com aquilo que a CNE sempre foi e que foi no outubro passado. Lima, está surpreendido ou nem por isso, relativamente ao anúncio destes resultados? Bem, em primeiro lugar, eu queria fazer um pequenino parênteses, super rápido. Eu queria expressar e aproveitar para expressar a minha solidariedade com a SOIC e o canal STV pelo incêndio que sofreram na central técnica, e vai também a minha solidariedade para o esforço que todos os trabalhadores da STV e das outras plataformas estão a fazer para que este canal de liberdade e de alternativa democrática não morra e que tanta falta faz a Moçambique. Em segundo lugar, eu saúdo o Tomás Vieira Mário, meu antigo companheiro aqui no Pontos de Vista. Há muito tempo que não estávamos juntos numa mesma plataforma, e do mesmo modo a sua ironia em relação à CNE. Ora, é verdade, sim, nada nos surpreende, nem sequer o voto renhido 8-7, se deveria haver ou não contagem de votos em relação a 8 meses desta votação parcial em Marromeu. Portanto, as pessoas da Comissão não votam em consciência, votam em linhas partidárias. Já foi assim no passado, foi assim que aconteceu. Aquilo que é mais aberrante é que a Comissão Nacional de Eleições e o STAI têm meios próprios para, por exemplo, ordenarem a recontagem dos votos, assim como têm poderes para dizer que também era uma aberração num caderno de 800 votantes haver 811 votos. Portanto, ali a matemática daqueles MMVs das 8 mesas ou daquela mesa em particular não andou bem, conseguiram falhar inclusivamente o número total de eleitores inscritos naquele caderno eleitoral. Não o quiseram fazer em relação a outros resultados que não condizem com a votação paralela que foi com a contagem paralela que foi feita em relação a esta repetição de eleições. Aquilo que pressagia Marromeu são cenários muito mais complicados e muito mais preocupantes, uma vez que vamos ter eleições gerais em outubro de 2019. Bem, Tomás, vamos avançar. O presidente da CNE disse que os órgãos eleitorais não receberam qualquer reclamação, ou seja, não foi obedecido o princípio da impugnação prévia, que é a base fundamental para qualquer reclamação feita por uma das partes. Isto quer dizer que a reclamação da RENAM não tem pernas para andar, se não tiver seguido tal princípio da impugnação prévia. Pois, se assim aconteceu, penso também podemos nos colocar no lugar da RENAM com algum descrédito sobre o processo e entender que se calhar nem valeria a pena. Assim mesmo, creio que houve recurso ao juiz distrital
o qual não deu provimento à reclamação da RENAM, pelos relatos que nós temos. De qualquer modo, não há dúvida alguma que este processo não foi um processo limpo, muito longe disso. E, aliás, teve aspectos que nos parecem muito preocupantes desta vez, que é a agressão a jornalistas. Queremos colocar esse ponto em cima. Agressão a jornalistas parece que é uma prática desta vez bastante estimulada nessa eleição. Jornalistas de diferentes órgãos de informação, quer do setor público, quer do privado, foram alvos de agressões físicas porque não poderiam estar perto a reportar o que se passou lá. Desde logo, isso indicia má conduta ou intenção de má conduta sem que a mídia possa estar por perto. Portanto, não há como encontrarmos desculpas que possam inocentar o que este processo teve de obscuro e de inacreditabilidade do processo. Então, eu acho que, por mais que se possa dizer que houve algumas falhas processuais de RENAM, o processo todo ele, desde logo no início, não se mostrou claro e transparente para merecer credibilidade. Que consequências esse tipo de situações, estas irregularidades, podem ter ao nível da construção da nossa democracia e, sobretudo, de quem foi votar na expectativa de estar a escolher a pessoa certa para dirigir o seu município? Eu penso que parece-me ser pouco discutível que estas práticas desencorajam o eleitor. O eleitor dá a ideia de que, afinal, o meu voto não é relevante, ele não conta. E por que tem que ir votar? Na verdade, não podemos dar voltas às palavras. Isto desencoraja os eleitores. Desta vez, houve uma adesão ao processo bastante histórico, de 60% do eleitorado que foi às urnas. Se a sua ida às urnas não refletir a sua vontade, é claro que fica desanimado e diz assim, então não vale a pena nós voltarmos às urnas. Então, essa é uma consequência que me parece imediata e clara e inevitável. Muito bem. Lima, as duas questões. O fato da RENAM não ter obedecido tal princípio da impugnação prévia, segundo as declarações do presidente da CNE, e esta confusão toda que começamos a assistir desde manhã do dia 22, quando se realizou a votação, quais são as suas consequências para a construção do nosso processo democrático? Bem, a fazer fé naquilo que a RENAM noticiou e naquilo que várias organizações noticiaram, era difícil fazer a tal impugnação no local onde se verificaram as potenciais irregularidades. Por que era impossível impugnar? Porque não havia os MMVs, portanto as pessoas que estavam na condução do processo desapareceram com várias testemunhas, ou seja, foram acompanhadas e escoltadas pela polícia, portanto não havia sítio para fazer a impugnação, não havia os impressos para se preencher. Aliás, este cenário já tinha ocorrido naqueles municípios controversos, nomeadamente Munapo, Alto Moloco, Moatize, na Matola, onde há todas estas acusações que não havia a possibilidade, de se fazer esta impugnação. Mas quer-me parecer que seria a incompetência extrema da RENAM, depois de ter sido criticada e negada do seu provimento nas outras autarquias, no primeiro ato das eleições, que mais uma vez iriam cometer esta asneira. Mas isto só não justifica aquilo que aconteceu, porque mais uma vez o juiz distrital pode conhecer os factos para além da impugnação prévia. Ou será que este juiz de Marromeu tem uns ouvidos e uns olhos especiais que ele não consegue? Quer dizer, o país está todo a ver a charada que foram as eleições em Marromeu. Mas o juiz de Marromeu e a CNE mais o STAI não conseguem ver mais. Nós, que não somos nenhuns ingênuos e que temos as nossas próprias fontes dentro do STAI
e da CNE, sabemos que este processo não foi pacífico e que o próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições chegou a propor a recontagem dos votos, o que me parece perfeitamente pacífico. Há uma dúvida, aliás, era um pequeno exercício, porque tratava-se apenas de 7 mesas, uma vez que uma mesa a oitava foi liminarmente disto Lima ao nível do processo as implicações são gravíssimas. Eu anoto a declaração do Suf Momad, que diz que as confissões religiosas, a comunidade diplomática e a sociedade civil parece que estavam de costas para este processo. Parcialmente tem razão e há uma explicação. A declaração ou o posicionamento do Conselho Constitucional foi tomado como, digamos, uma forma de dizer, bem, já que a Renamo protestou em 5 autarquias, vamos lhe dar de bandeja uma autarquia de bandeja. Então, os órgãos de informação mandaram as suas segundas linhas para Marromeu. A sociedade civil, idem aspas. A observação internacional, idem aspas. Então, houve aqui um facilitar de monitoria e acompanhamento nesta eleição, de algum modo deixou mãos livres para que isto acontecesse. Agora, isto que aconteceu, é preciso extrair consequências. Eu acho que e tenho a certeza e tenho evidências que há muita boa gente na Frelimo que está extremamente chocada com a impunidade, que isto é como se fosse crime à luz do dia. Quer dizer, como isto foi feito. E pessoas que estão extremamente incomodadas com esta situação. A tal comunidade internacional que é acusada de estar com os olhos postos na bacia do Rovuma e, portanto, um bocadinho a piscar o olho a estes incidentes, também está extremamente incomodada com aquilo que se passou em Marromeu. E as confissões religiosas, nomeadamente a Igreja Católica, já se pronunciou e num comunicado que me parece bastante contundente daquilo que se passou em Marromeu. Muito bem, vamos avançar para o nosso segundo tema, que é a sucessão na Renamo. Já público que a Renamo escolhe o seu sucessor, escolhe o sucessor de Afonso Dhlakama Bendito já no próximo mês, entre os dias 15 a 17, portanto, no seu congresso. Há 3 candidatos ao posto de presidente do partido Renamo: Suf Momad, o atual líder interino, Manuel Bessopo, o secretário-geral, e Elias Dhlakama, um general irmão de Afonso Dhlakama. Tomás, a minha primeira pergunta: o que dizer sobre estes 3 nomes, no sentido de qual dos 3 está em condições de mais facilmente chegar a esta função? E, sobretudo, também queria a sua leitura. Vimos a Renamo fazer este Conselho Nacional muito rapidamente em Gorongosa e já marcou o Congresso para 14 de janeiro, tendo em conta especialmente 2019, que é um ano eleitoral decisivo. A mim parece que a Renamo tem estado a conduzir este processo de sucessão com alguma tranquilidade, o que me parece positivo. Não há sinais de turbulências pós-morte de Dhlakama, o que poderia acontecer facilmente neste tipo de grupos com dirigentes carismáticos que não deixavam transparecer um sucessor. Mas parece que a Renamo tem conseguido, com alguma disciplina, conduzir este processo. A própria Suf Momad foi indicado sem grandes dificuldades e parece que mantém a coesão do partido. Agora foi o Conselho Nacional também sem muitas turbulências. Me parece uma boa indicação de que há alguma disciplina e alguma hipótese de uma liderança que vai suceder a Dhlakama sem turbulências. Qualquer dos 3 possíveis sucessores, me parece, eu falo de fora, me parece que tem algum historial que o legitime para dirigir a Renamo. Portanto, todos os 3? Qualquer dos 3 me parece que tem alguma legitimidade para dirigir a Renamo. Pronto, falar-se um bocadinho de tendências regionalistas. O Suf Momad é um pouco a ala dos Macuas, que agora aparecia como uma ala muito fiel nas eleições, pelo menos no nível da costa de Nampula, não é? Depois, enfim, o Bessopo, um pouco chamuscado com as derrotas, primeiro no Dondo, agora na Beira.
pode ser uma figura talvez de segunda proa, e agora o senhor Tlakama, por ser irmão do presidente... Vai ter um peso importante. E até pode ser negativo, pode ser visto como nepotismo e não mérito, percebe? Quer dizer, ele tem duas situações. Uma situação é um general, esteve no exército formalmente, portanto tem algum prestígio, mas também o fato de ser irmão pode lhe trazer alguma vontade, em termos de que isto é nepotismo, pode ser que não mereça isso. Então, de qualquer modo, penso que é um processo que me parece conduzido com calma, e me parece muito bom isso para a RENAMO se afirmar como partido. Mas tem um entendimento de que estas eleições serão julgadas entre o Suf Mamad e Elias Tlakama? E eu acho que esse jogo terá que ver com o que a RENAMO espera fazer em 2019, eleições presidenciais e parlamentares. E o que ela quer fazer em 2019 tem a ver com o que ela fez agora com os autarquias locais. Então, há elementos que vão jogar para verificar qual é o figurino que se ajusta às presidenciais que vêm aí e que se ajusta a uma espécie, a gestão desta transição agora em curso de mobilização da RENAMO. Então, acho que elementos ali têm que ver com o processo em curso e com o processo futuro próximo de eleições que vão ditar quem é a figura mais adequada, do meu ponto de vista, para subir a função da Câmara. Lima, tem esta mesma ideia de que o processo de sucessão na RENAMO está a ser conduzido de forma pacífica? E em relação aos três nomes, tem também a ideia de que Manuel Bissopo está fragilizado face à derrota recente, no dia 10 de outubro, na cidade de Beira? Bem, é assim, a RENAMO, para o bem e para o mal, tinha uma direção bonapartista, ou seja, uma direção muito centralizada à volta do seu líder. Mesmo as nomeações no seio da hierarquia da RENAMO dependiam muito daquilo que era a visão, a perspectiva e a decisão final de Afonso Dhlakama. Atendendo a esta situação, que no fim do dia acaba por ser uma limitante, eu acho que a RENAMO tem sido impecável na gestão da transição, mas sabendo das dificuldades do próprio processo de paz, de ausência de uma memória de registro dessas mesmas conversações, é quase um milagre que o processo está intacto, continua a desenrolar-se, não obstante problemas de percurso, nomeadamente esta fase final em que a RENAMO, porque está decepcionada com aquilo que aconteceu no processo autárquico, tem retardado, digamos, deliberadamente mais avanços no processo de paz, e vamos ver o que vai acontecer na questão crucial das armas. A questão dos nomes, os três nomes. A questão dos nomes. A questão dos nomes, o Suf Mamad é muito mais que um dos três candidatos. Há claramente, e eu não sei como é que devemos abordar isto com clareza e com frontalidade, há um sentimento órfão numa determinada zona do nosso país, que tem Nampula, partes da Zambésia, de Cabo Delgado e no Niassa, órfãos políticos de uma determinada conjuntura, política que é transversal aos dois maiores partidos, ou seja, essa orfandade também está refletida no Partido Frelimo, onde há um enorme bate-boca em relação às lideranças de Nampula. Então, isto é de algum modo uma força adicional para o Suf Mamad, como era, e eu tenho defendido isto ao longo dos últimos meses, seria uma força muito grande para Mahmoud Amoran, quando ele pretendia formar o grande partido do Norte, não apenas um sub-RDM. Portanto, claramente, o Suf Mamad está em vantagem e, para além disso, e o Tomás já aqui disse, os resultados de Nampula são mais um elemento no CV de Suf Mamad.
Muito bem. Tomás, levantou a ideia aqui de que 2019 é um ano extremamente importante para os nossos partidos políticos. Há eleições para o Presidente da República, para a Assembleia da República, portanto, os 250 deputados, e há também eleição para governadores provinciais. A minha pergunta é, sem o seu líder, Afonso Dhlakama, que funcionava como uma peça aglutinadora, quais são os desafios da RENAM, sobretudo neste congresso, que também é uma grande novidade, veremos a RENAM fazer um congresso. Quais são os grandes desafios para que a RENAM possa construir a sua ponte e fazer eleições que respondam aos seus desafios em 2019? Eu penso que se havia uma primeira ocasião de prova do que seria a RENAM sem Afonso Dhlakama, foi agora nas autárquicas. A RENAM provou que pode e existe e pode fazer à frente à política nacional sem seu líder histórico. Ganhou 8 municípios e, portanto, penso que deu provas de que pode sobreviver pós Dhlakama. Se essa tendência se confirmar, penso que vamos poder ver a RENAM ainda ativa nos processos que se aproximam. Sobretudo se nessa sucessão houver uma eleição pacífica do novo líder, penso que isso vai reforçar aquilo que a RENAM mostrou que é capaz de ser sem Afonso Dhlakama. Acho que já mostrou agora autarquias locais, então não temos, parece-me, muitas dúvidas de como ela pode sobreviver sem Afonso Dhlakama, do meu ponto de vista. Lima, a RENAM sem Afonso Dhlakama. Bem, uma das atuais tendências de voto, para além da Frelimo, claro, é um sentimento muito forte anti-Frelimo e anti-governo. Ou seja, as pessoas não estão a votar porque estão delirantes pela RENAM. Estão a votar como crítica ao atual poder. Então, isto significa que, basicamente, a RENAM tem que fazer direitinho, tem que conduzir este processo sem sobressaltos, manter a sua matriz, não assustar em demasia o eleitorado. Por outro lado, e claramente, não só a eleição de 2014, como as autárquicas assim o demonstraram, há uma bipolarização do voto. Ou seja, o MDM, não obstante ser partido de charneira numa série de autarquias, diminuiu a sua influência e as pessoas fazem aquilo que se chama o voto útil. O voto útil na RENAM. Portanto, o MDM está-se a transformar ou tem demonstrado estar em transformação para partido residual, o que aumenta as chances na RENAM. Portanto, basicamente, a RENAM tem que manter uma matriz de fazer a sua transição com tranquilidade para atrair este voto. Mas, agora tivemos o voto urbano das autarquias. Em outubro de 2019, vamos ter o voto rural. E nós sabemos qual é a tendência do voto rural no centro-norte do país, o que dá uma maior importância à RENAM como partido da oposição, mas que claramente pode disputar o poder em Moçambique. Muito bem, vamos avançar para o nosso último tema. Ficamos com 4 minutos, 2 minutos para cada um, e vamos falar dos 40 anos do Sistema de Administração da Justiça. Tomás foi precisamente há 40 anos, em 1968, que iniciou a implantação do Sistema de Administração da Justiça em Moçambique. Alguns números: naquela altura havia apenas 11 tribunais, hoje há 155. Em 1968 havia apenas 30 magistrados, hoje temos quase 400, e houve uma reforma legal profunda que substituiu a maior parte da legislação colonial por uma ordem jurídica moçambicana. A minha pergunta é: qual é o balanço que faz destes 40 anos, mas também quais são os caminhos para o futuro? Bom, esse sistema de 1978 foi um sistema muito aplaudido no contexto da justiça popular, não é? E foi implantado com a ideia de tribunais populares, com a ideia de justiça baseada no consenso, não na condenação, e foi um movimento nacional que eu tive a oportunidade de seguir em Niassa, com jovens juízes como João Carlos Trindade, o próprio Luís Madeira estavam lá em Niassa. Mas depois desse sistema que foi desmoronando com a mudança política, não houve mais nenhum sistema. Agora temos um não sistema. Temos uma justiça que vai avançando, mas não tem um novo sistema que substitui o de 78.
Quer dizer o que, Tomás? O de 78 funcionava, o atual não funciona? Funcionou naquele contexto socialista, obviamente, mas o contexto mudou e o sistema desmoronou, naturalmente. Não houve uma adaptação? Não houve, quer dizer, não houve novo sistema. Não houve, quer dizer, por exemplo, se formos falar para a área mais crítica, que é a política criminal, não é? Não tem política mesmo, Moçambique. Temos um manto de retalhos de leis que se vão aprovando sobre o Código de 1986, que, portanto, vai cada um colocando uma vírgula aqui, um ponto ali. Não temos um sistema que substitua o de 78. Temos, portanto, uma ordem jurídica que vai correndo conforme as dinâmicas da sociedade, mas não tem um sistema como tem em 78. A minha ideia é essa. Muito bem, Fernando, partilha desta ideia de que não temos um sistema de administração da justiça? Não, eu acho que exatamente quando houve este bloqueio ao tal sistema de justiça popular, digamos, para citar grosseiramente o primeiro presidente Samora Machel, passámos a ter juízes negros que aplicam, digamos, a herança do sistema judiciário colonial. E não obstante as reformas, nós não conseguimos fazer reformas suficientes para estar orgulhosos do nosso sistema. Vejamos, Portugal, que vem também da mesma matriz autoritária, que era o sistema aqui em Moçambique, deu passos muito mais velozes numa justiça muito mais democrática, numa procuradoria muito mais interventiva. Mas mais do que isso do sistema, aquilo que eu vejo com mais preocupação é que se o sistema político moçambicano assenta nestes três pilares que se jogam entre si, mas que são independentes, eu vejo um judiciário demasiado genuflexivo em relação ao poder político. E aquilo que se passa nas nossas procuradorias é vergonhoso. Aquilo que estamos a ver, por exemplo, neste processo autárquico, em que sistematicamente os juízes foram a reboque de instruções políticas. Ora, isto não nos deve deixar de ficarmos preocupados de vermos que o judiciário, e há exceções, claro, um judiciário demasiado a reboque do poder político no nosso país. Muito obrigado, Fernando Lima. Muito obrigado, Tomás Vieira Amaro. Caros telespectadores, nossos 30 minutos de análise terminam por aqui. Assim que nos acompanhou, até o próximo domingo.